Vamos agora terminar a sombra de um cone com base horizontal. Antes de visualizar este vídeo, eu proponho que seja visualizado o vídeo de uma pirâmide com base horizontal, com vértice com maior cota do que a base, que é este caso. Porque ao entendermos como é que se termina a sombra projetada de uma pirâmide com base horizontal com vértice maior do que a base, vamos conseguir perceber mais facilmente como é que se termina a sombra projetada num cone, já que tem muitos pontos semelhantes. Ora então, vamos então terminar a sombra projetada de um cone com vértice com maior cota do que a base e a sua base horizontal. Temos de terminar um ponto I, e eu já terminei aqui as duas tangentes. As tangentes, tal como na pirâmide, passam pelos pontos que estão de modo da base mais exterior, não é? Unidos ao ponto I, aliás. E não esquecer que a luz vem do lado esquerdo e de cima, portanto, toda a zona do lado esquerdo do cone é que estará a apanhar luz, logo a zona que está a apanhar luz dos sólidos é que se transforma em sombra projetada. Então, primeiramente traçamos o ponto I, não tenho aqui representado, mas já foi explicado noutros vídeos. E passamos então as duas tangentes, são estas duas retas a verdes que vão então ligar ao ponto I. Quando as tangentes tocam nestes lados opostos da base, nós temos dois pontos. Eu tenho aqui o ponto R e deste lado aqui o ponto S. Portanto, toda esta zona aqui à esquerda destes dois pontos é que estará iluminada. Tal como na pirâmide, eu mostrei um esquema de uma forma direta como é que se terminam então a zona da área que está iluminada. No caso da pirâmide é um pouco, se calhar, de forma mais direta, porque nós temos os vértices da base, aqui não. Mas o raciocínio das etapas é muito semelhante. Para terminarmos então a sombra projetada. O meu conselho é que se mece sempre no vértice. Começamos no vértice, aqui, o vértice faz sempre parte da sombra projetada. Descemos na aresta, como sempre fazíamos na pirâmide. Numa das arestas, neste caso eu estou a descer por esta. Portanto, VR, e o R também irá fazer parte da sombra projetada. Portanto, esta é a etapa número 1. Qual é a parte iluminada? É a parte que está à esquerda, portanto, toda esta zona. Agora temos um problema. Na pirâmide nós tínhamos aqui, imaginemos, os pontos A, B, C, D, etc. Aqui não. Então estamos ser nós a determinar pontos na base, pontos de forma aleatória. Eu sugiro que, por exemplo, determine-se um ponto de 1 em 1 centímetro, mais ou menos. Eu estou a determinar o ponto A, ponto B, nesta zona, e o ponto C. Portanto, esta é a etapa número 2, até ao ponto S, e terminei aqui pontos, não é? Que no caso da pirâmide nós tínhamos os pontos, aqui terminamos pontos nesta base. Encontro o ponto S, ou seja, o segundo ponto onde passa a tangente, que também faz parte da sombra projetada, e como sempre, quando nós encontramos o segundo ponto da tangente, nós subimos. Este é o terceiro passo e fechamos a sombra projetada aqui no ponto V. Ou seja, a sombra projetada deste cone, como numa pirâmide, corresponde então à zona do cone e da pirâmide que estão iluminados. Portanto, vamos então seguir as etapas. Começamos sempre no vértice, como começávamos na pirâmide, descemos na tangente. Nós descemos sempre no ponto de tangência, neste caso comecei por R, atenção que também podia começar por este lado, era igual, mas optei por este. VR faz parte da sombra projetada, não tenho pontos como na pirâmide, tenho de terminar vários pontos. A, B, C, terminei 3 pontos. Quando encontro o segundo ponto, onde passa a tangente, neste caso o ponto S, eu subo e tenho que fechar a linha em V. Tenho aqui do lado direito, então, só a parte da sombra projetada a vermelho. Esta parte aqui é esta aqui, num esquema sem o cone. Portanto, fase 1 VR. Aqui termina então os 3 pontos
da base do cone, ABC, encontra o segundo ponto da tangente e fecha a linha em V. Portanto, 1, VR, 2, ABC, também já tenho aqui, e terceira fase, fecha a linha em SV. Então, a linha separatriz luz-sombra serão estes pontos que tenho aqui. Um resumo. Eu proponho que os alunos escrevam, para não se enganarem, que é mais fácil para terminar então a sombra projetada. Aqui embaixo eu tenho então o eixo X e um possível desenho, como será a nossa sombra. Portanto, tenho aqui o ponto S, tenho deste lado o ponto R, RS1, SS1, já sabemos que estes dois ligam sempre ao vértice, e depois tenho aqui os 3 pontos da base que eu terminei, AS1, o BS e o CS1. E à mão vou unir estes 3 pontos. Só falta então fazermos o grafismo da sombra projetada. Claro que isto tinha que ser feito com régua e esquadro. Fazemos então 45 graus à direita na projeção frontal e horizontal.